Olá, pessoal. Vamos continuar aqui com os polinômios interpoladores. Então, vou falar um pouco sobre o polinômio de Newton, né, que é uma outra forma de encontrar o polinômio de interpolação. E aí, só lembrando que nos vídeos passados, né, a gente fez o método de Lagrange. O método de Lagrange, ele vai ter uma desvantagem, que é quando, por exemplo, eu tenho um polinômio de grau P, né, ou seja, construído sobre P mais um pontos, e aí vamos supor que eu aumento o meu número de pontos, e aí eu quero obter um polinômio de grau P mais um, né? Então, todo o trabalho que a gente fez para encontrar o polinômio de Lagrange tem que ser refeito, praticamente tem que ser refeito. Então, essa é uma das desvantagens do polinômio de Lagrange. Então, é de interesse a gente conhecer um polinômio de grau P e passar para um polinômio de grau P mais 1, apenas acrescentando mais um termo ao grau de P, né? Então, a gente já tem um polinômio construído de grau P, quero passar para um P mais 1 de uma maneira mais simplificada. Desta forma, né, a gente vai conseguir, através do polinômio de Newton, a gente vai ver que a gente consegue sair do polinômio de grau P para um polinômio de grau P mais 1, apenas acrescentando o termo ao polinômio de grau P, tá? E aí, para a anotação, né, para a construção do polinômio de interpolação por o método de Newton, a gente vai precisar do que a gente viu no vídeo anterior, aquela tabela das diferenças divididas. Então, vamos considerar, né, aqui o de sempre, que a gente tem os valores da minha função, f de x, para cada um dos meus pontos xi, né? Então, eu tenho y igual a f de xi, o i no de 1 até n. E aí, a gente usando as diferenças divididas que foi definido no vídeo passado, então, né, o f de x0, x1, o f de x0, x1, x2, e assim por diante, a gente pode escrever polinômios interpoladores, que eu estou chamando aqui de P1 de x, P2 de x até Pn de x, da seguinte maneira. Então, o meu P1 de x, ele vai ser o f de x0 mais a diferença dividida de ordem 1 do x0 com x1, que multiplica x menos x0. Aí, o polinômio de grau 2 vai ser o meu P2 de x. Então, f de x0 mais a diferença dividida do f de x0, x1, que multiplica x menos x0, mais a diferença dividida de ordem 2 do x0, x1, x2, que multiplica x menos x0 vezes x menos x1, né? E essa parte aqui coincide, né? Essas duas partes aqui é exatamente o meu P1, né? Então, eu posso escrever o meu polinômio de grau 2 como sendo P1 mais essa diferença dividida aqui, né? O f de x0. Diferença dividida x0, x1, x2, que multiplica x menos x0, que multiplica x menos x1. Então, eu estou acrescentando apenas um termo no meu polinômio de grau anterior para obter o polinômio de grau 2, né? Então, essa aqui é uma das vantagens do polinômio de Newton em relação ao polinômio de Lagrange. Então, como que a gente faz de forma geral, né? Então, eu vou pegar a diferença dividida f no x0, que é o valor da própria função, como definimos no vídeo anterior. E aqui eu vou fazer as multiplicações, né? Então, vamos observar a sequência aqui. Então, aqui é a diferença dividida de x0, x1, que multiplica x menos x0, mais a diferença dividida x0, x1, x2, x menos x0, x menos x1, mais diferença dividida x0, x1, x2, x3, x menos x0, x menos x1, x menos x2, e assim sucessivamente até a diferença dividida, né, do f de x0 até xn, que multiplica x menos o produtor aqui, né, de x menos x0 até o x menos xn menos 1, né, sempre o meu anterior em relação aqui ao meu índice da diferença dividida. Então, a gente pode reescrever de forma recursiva o meu Pn de x como sendo o meu polinômio de grau n menos 1, que é o que eu obtive anteriormente, mais a última diferença dividida aqui, né? Então, a gente consegue, dado o polinômio de grau n, n menos 1, né, passar para o polinômio de grau n, apenas acrescentando um termo aqui no meu polinômio. Então, dessa forma, né, a gente vai ter um polinômio de grau menor ou igual que n menos 1 sobre n pontos, e a gente obtém, né, o Pn de x apenas somando o último termo associado aqui ao operador de diferença dividida de ordem n, né, que é esse aqui. Então, a gente define, né, o polinômio de Newton como sendo o polinômio através dessa fórmula,
E, de fato, esse é o polinômio de interpolação, né? Então, quando você substituir aqui no lugar do x o x0, você vai encontrar o y0, né, que é o f de x0, e assim sucessivamente, até substituir o x1, o Pn de x1 vai dar o f de x1, o Pn de xn vai dar o f de xn, né? Só você substituir aqui que você vai zerando os termos, e aí através das fórmulas da diferença dividida, você vai encontrar que o Pn no ponto xk vai coincidir com a função f de xk, né? Então, esse aqui é um polinômio interpolador e é chamado de a forma de Newton, polinômio de Newton. Então, para a gente poder construir o polinômio de Newton utilizando aquela tabela das diferenças divididas, a gente vai utilizar apenas os primeiros valores em cada coluna, mas, né, a gente não isenta de ter que construir só um pedaço da tabela. A gente precisa construir a tabela toda porque os valores não são independentes uns dos outros. A gente vai fazer um exemplo aqui, vai ficar mais claro. Então, a gente vai utilizar apenas a primeira, os valores, né, da primeira coluna de cada diferença dividida, né, como se estivesse usando a primeira linha. Mas a gente precisa construir a tabela inteira para poder pegar apenas essa primeira linha, como a gente vai ver no exemplo. Então, aqui a gente vamos considerar esse exemplo 1, que é um exemplo que eu já fiz quando a gente fez o polinômio de Lagrange. Então, a gente vai refazer utilizando o polinômio de Newton, né? E a gente tem que chegar no mesmo resultado, porque o polinômio interpolador ele é único. Então, a gente tem a tabela, né, do x vai ser menos 1, 0 e 3, o f de x é 15, 8 e menos 1. E eu quero calcular, então, o valor intermediário aqui, que é o f de 1, usando o polinômio de interpolação de Newton, né? Então, repara que aqui eu não tenho o valor tabelado para 1, e a vantagem do polinômio de interpolação é eu conseguir encontrar esses valores intermediários, né? Então, como que a gente faz? Vou construir aqui minha tabela, né? Então, eu tenho aqui 3 pontos, né? Então, eu vou fazer ordem 0, ordem 1, ordem 2. Então, eu vou copiar aqui meu xi, que é menos 1, 0, 3, meu f de xi, que coincide, né, com a diferença dividida de ordem 0, que é o 15, 8 e menos 1. E aí, a gente vai usar, então, o dispositivo que a gente viu na aula passada para encontrar a tabela da diferença dividida. Então, vai ser 8 menos 15 dividido por 0 menos o menos 1, que dá menos 7, menos 1 menos 8, dividido por 3 menos 0, que dá menos 3. Aí, como que a gente acha a próxima? Lembrando, né? Então, vai ser o menos 3 menos o menos 7, toma cuidado com os sinais. E agora, eu vou pegar aqui aquela diagonalzinha que eu ensinei no vídeo passado. Então, é 3 menos o menos 1. Então, isso aqui vai dar 1. Para o cálculo do polinômio de Newton, eu vou usar esses valores aqui, que é a primeira linha das diferenças divididas. Então, vamos substituir esses valores no polinômio de grau 2, né? Então, só voltando aqui. Eu tenho 3 pontos, então eu vou construir um polinômio de grau 2, né? Uma parábola. Então, a fórmula, né, do P2 de x é o f de x0, que multiplica, desculpa, que soma, né, o f de x0, diferença dividida, que soma o f de x0 com x1, x menos x0, mais f de x0, x1, x2, x menos x0, x menos x1. Então, eu vou pegar a primeira linha da minha tabela das diferenças divididas, então aqui é 15, mais esse valor aqui é menos 7, x menos o x0 é menos 1, a diferença dividida de ordem 2 é 1, né, que eu estou pegando aqui 15 menos 7, 1, 15 menos 7, 1, que multiplica agora x menos x0 vezes x menos x1, né? Então, vai ser aqui, quando a gente fizer a distributiva, né, juntar os termos semelhantes, a gente vai encontrar x2 menos 6x mais 8, né, que é o meu polinômio interpolador, passando por esses pontos tabelados. Então, para calcular o f de 1, né, eu vou aproximar pelo valor da minha função do polinômio P2 aqui, né, substituir x igual a 1. Vai ficar, então, 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1 mais 8, que é igual a 3. E aqui a gente obteve, né, o mesmo polinômio que encontramos nos slides aqui da fórmula de Lagrange, como era esperar, né, porque o polinômio de interpolação, ele é único. Então, eu vou gravar no próximo vídeo um outro exemplo que a gente vai utilizar o VCN para encontrar aqui o polinômio de Newton. Beleza, pessoal?